Você sabe de alguma coisa que é tão terapêutico quanto a terapia? A Bíblia! Oi, amigos, tudo bem? Eu tô muito animada pra hoje porque eu estou de rosa, primeiramente. Segundamente, porque vamos falar sobre Bíblia e terapia. Sim, você já viu aí no título, e o meu propósito com esse vídeo é voltar ao foco, voltar ao centro, voltar ao alinhamento do que sempre foi o propósito do canal, das minhas redes sociais e do meu podcast, que é falar sobre Deus. E agora que eu finalmente entendi os propósitos de Deus para mim, terapia, falar sobre Deus e sobre a mente, falar sobre Deus e o comportamento humano. Terapia nada mais é do que um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, através de algumas ferramentas que a gente aprende com o terapeuta. Pode ser o psicólogo, pode ser o psicanalista, pode ser um mentor, enfim, depende do seu tipo de terapia. Pode ser um professor de alguma aula que você esteja fazendo. Pronto. Existem vários tipos de terapia, vários tipos, no caso, de terapia. E o que eu queria falar hoje é sobre as semelhanças entre a terapia e a Bíblia. Como eu falei, a terapia é um processo de autoconhecimento. Sabe onde você também consegue se conhecer? Mas como é que eu consigo me conhecer na Bíblia? Gente, tem tanta coisa. Se você for lendo e pensando em você, primeiro você lê, pelo menos vou falar da minha trajetória. Eu li a Bíblia e eu julguei as histórias que estavam aqui. Depois eu li a Bíblia e eu me julguei segundo as histórias que estavam ali. E é aí que você começa a se conhecer. Quando você se pergunta, como eu posso aplicar isso a mim? Como eu posso aplicar a história de Davi e Golias a mim? Como eu posso aplicar a história de Esther a mim? Como eu posso aplicar tantas outras histórias, das mais cabulosas às mais simples, a mim? Como eu posso aplicar o que Jesus falou a mim, a minha vida? E é aí que você começa a se conhecer, você começa a mudar a sua vida e a passar por um processo de transformação, assim como na terapia. Eu não tô aqui tirando o lugar de glória nem da terapia, nem da Bíblia. Eu tô apenas querendo fazer uma comparação que se completa. A Bíblia e a terapia se completam. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você não só se conhece, você também conhece ao Deus que inspirou. A Bíblia foi inspirada por Deus. E quando você lê a inspiração, algo que foi inspirado por Deus, você conhece o autor da inspiração. Você consegue conhecer um pouco, você consegue ter um vislumbre de quem é esse ser que a gente não vê, mas a gente sabe que é real. A gente sabe que existe, tem que ter alguma coisa. E quando você conhece esse ser que inspirou a Bíblia, você também se conhece. Por quê? Porque você também veio dele, sabe? Cientificamente, a gente veio daquela grande explosão, daquela grande confusão que ficou ordenada. E, biblicamente, também teve. Eu até acho que talvez vocês viram uma menina que viralizou essa semana falando sobre que talvez o haja luz de Deus foi a explosão que cientificamente a teoria do Big Bang diz, né? Então, as coisas se completam, sabe? As coisas se encaixam. Se a gente tiver um pouquinho da nossa mente aberta para isso, as coisas se encaixam. Eu não preciso acreditar só na ciência ou só na Bíblia. Eu posso acreditar na ciência e na Bíblia. Até porque as ciências são coisas que, que a gente pode provar, não é o que realmente é ciência. O que é teoria, mas o que é ciência. Então, voltando para o meu ponto, eu quero muito voltar a falar sobre as coisas da Bíblia e agora começar a explorar também um pouco mais do comportamento humano, segundo e trazer referências da Bíblia sobre o comportamento humano e sobre a mente humana. Quero muito. E uma das primeiras coisas que eu resolvi trazer hoje foi Romanos 12:2, porque para mim não tem nada mais terapêutico do que algumas coisas que Paulo fala, umas coisas que eu falo, gente, poderia ser minha psicóloga falando isso. Poderia ser. Tranquilamente. Paulo tem umas revelações assim de Deus que são fantásticas, sabe? É extraordinário como ele consegue conduzir a nossa mente a uma transformação, a uma vida mais saudável, assim como Jesus. Eu tô fazendo um audiobook agora de 2 livros, que é O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História. No livro O Homem Mais Feliz da História, o autor, Augusto Cury, ele consegue trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma tão prática para nossa mente, para nossos pensamentos, para as nossas emoções, que me emociona.
o melhor livro que eu já li na minha vida foi esse O Homem Mais Feliz da História. E veio da Bíblia, sabe? Veio de um estudo profundo da Bíblia. E uma dessas partes, além de tudo que Jesus fala, eu acho que Paulo também é muito certeiro em coisas pra mente. E uma das coisas que prova isso é Romanos 12:2. Pra mim, esse capítulo é muito terapêutico. Esse versículo é muito terapêutico. Que fala assim: E não sede conformados com este mundo. Ou seja, não aceitem qualquer coisa que o mundo tá falando pra vocês. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E tem algumas Bíblias que falam pela renovação da vossa mente. Ou seja, renovar a sua mente. Você tem uma mente agora, esquece. Muda toda a mente que você tem agora. Sejam transformados por essa renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa passar por uma renovação de mente. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Também está revelado aqui. E sabe o que está revelado aqui, do início até o fim? Relacionamento. Do início ao fim da Bíblia, nós temos relacionamento com Deus e relacionamento com os outros. A boa, perfeita vontade de Deus e agradável, perfeita vontade de Deus é que a gente se relacione uns com os outros e com Ele, sabe? Termos relacionamento uns com os outros e com Deus também. Daí o ID, né? A gente pregar a palavra de Deus a todas as pessoas para que elas também possam fazer parte desse grande relacionamento que a gente tem com Deus e com os outros. E a gente só pode, a gente só consegue viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus de forma plena, de forma genuína, de forma completa e leve, se a gente renovar nossa mente, se a gente transformar tudo que está aqui dentro agora, todas as nossas crenças, todas as nossas limitações, todos os nossos objetivos que a gente construiu até agora, renovar. Será duvidar, sabe? Duvidar. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que esse é o caminho certo que eu tô andando? Tá funcionando até agora? Eu tenho vivido de forma leve? Eu tenho vivido de forma plena? E não é sobre ter dinheiro, não é sobre ser rico, não. É sobre viver de forma plena. Tem gente que não tem dinheiro e vive de forma plena. Tem gente que tem muito dinheiro e não consegue viver de forma plena. Por que será? Porque nem tudo é sobre dinheiro. Tem coisas que não são sobre dinheiro. Realmente o dinheiro traz conforto. E vamos pedir a Deus para ele nos dar sabedoria para chegar também na riqueza terrena. Mas existe uma riqueza de alma, existe uma riqueza de pensamento, existe uma riqueza melhor do que a riqueza terrena. E é muito sobre isso que eu quero voltar a falar aqui nesse canal, baseado em Romanos 12:2, que é a renovação da mente. E para a gente viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e descobrir qual é essa vontade de Deus. É bom, então a vontade dele é boa. Então viver a vontade dele vai ser extraordinário. Então eu quero mesmo trazer isso de volta pro canal e eu espero que vocês gostem dessa mudança, que vocês partilhem com pessoas também que vão gostar dessa mudança. Não é uma mudança, né? É mais voltar o foco. Acho que o foco do canal ficou um pouco perdido, o foco também do Spotify, do Instagram, ficou um pouco perdido nesses últimos tempos, mas vamos voltar agora, realmente para o centro, porque qual era o motivo de ter criado isso desde o início, né? E sempre foi sobre falar sobre Deus, depois passou a ser sobre relacionamentos quando eu estava estudando sociologia, e agora estudando psicanálise, tudo faz sentido. Tudo se encaixa e se encaixa com a Bíblia também. E eu amo ler a Bíblia, gente, vocês não têm noção. Eu amo estudar a Bíblia, eu amo entender sobre relacionamentos através da Bíblia, e não só através da Bíblia, através também da ciência, de tudo que eu estou estudando, na psicologia, não na psicologia agora, ainda não estou na psicologia, mas estudando na psicanálise, e é isso que eu vou trazer aqui. Não só conteúdos bíblicos, mas também científicos sobre tudo que a ciência está dizendo e tudo que a Bíblia já disse há tanto tempo. E é isso, eu poderia ficar uma hora aqui falando sobre tudo isso, sobre relacionamento, sobre falar sobre Eclesiastes, que foi o que eu estudei agora, falar sobre, sei lá, comportamento de Davi, falar sobre o comportamento de Judas, falar sobre o comportamento de tanta gente na Bíblia. E se vocês têm alguma sugestão também do que falar sobre alguma história cabulosa da Bíblia, quem sabe a gente analisa o comportamento deles é, juntos aqui nesse canal, tá bom? Um beijinho pra vocês e até semana que vem. Tchau.